Queria convidar você para abrir a sua Bíblia nesta passagem. Nós acabamos de assistir a cena, Mateus 8, 23. Esse episódio do ministério de Jesus também aparece em Marcos 4 e Lucas, capítulo 8. Nós vamos seguir o desenvolvimento desse sermão a partir de Mateus, mas vamos lançar mão dos detalhes das outras narrativas, que como nós estamos vendo aí. Queria ler com você Mateus 8, 23 ao 27. Abra sua Bíblia para que nós possamos ler juntos o texto que acabamos de assistir. Amém? Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pouca fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos? Nosso tema hoje é apenas uma palavra: tempestade. Tempestade. Grande parte do ministério de Jesus aconteceu nessa região. Grande parte do ministério de Jesus. Grandes milagres foram feitos por aqui, perto do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, não é um mar, é um grande lago de água doce. Tive o privilégio de entrar nesse Mar da Galileia, também chamado de Lago de Tiberíades ou Lago de Genezaré, como você tem aí no quadro. O nome original, Kinneret, que significa harpa. Nós temos aí a projeção para nós vermos. O termo, então, hebraico que aparece em Números 34 e Josué 10, esse termo hebraico, ele significa harpa, por causa do formato, do seu formato, não é? Que é um formato de uma harpa. É interessante isso. Então nós estamos diante de um grande lago de água doce, e que poderia ser navegado, e que também, por causa da sua geografia, poderia sofrer com tempestades por tudo que estava à sua volta, as montanhas, a região, em alguns momentos trazia grandes tempestades, não é? Por isso os termos na Bíblia, eles aparecem assim: Mar da Galileia, Lago de Tiberíades ou Lago de Genezaré. Algumas cidades conhecidas do ministério de Jesus, elas aparecem ali à sua volta, à volta do Mar da Galileia, a cidade de Tiberíades, Cafarnaum, uma cidade pequena, Betsaida, não é? Muitas cidades que nós vemos no ministério de Jesus estavam ali ao redor do Mar da Galileia. E é interessante esse episódio do ministério de Jesus. Quando ele entra nesse Mar da Galileia, algumas coisas acontecem. E nós podemos aprender algumas lições a partir desse episódio, com o que nós estamos chamando de tempestades. Bem, primeiro, o que o texto nos ensina é que tempestades podem surgir em sua vida de forma inesperada. Note bem o termo inesperado ou inesperada, repentinamente. O verso 23 e 24 de Mateus diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Olha só, foi de repente que surgiu a tempestade. E nessa região é assim. De repente pode acontecer uma tempestade, ventos fortes. As três narrativas que nós temos na Bíblia, Mateus narra esse episódio, nós estamos tratando aqui, Marcos e Lucas. As três narrativas são unânimes ao dizer, ao afirmar que veio uma tempestade sobre eles.
o texto diz em Mateus, violenta tempestade. Marcos diz, forte vendaval, ou forte vendaval também em Lucas. A NVT diz que foi uma tempestade violenta, grande tempestade, a Bíblia Almeida, século 21. Eles estavam com Jesus, entraram no mar da Galileia e de repente veio uma grande tempestade. O texto também diz, meus irmãos, nas 3 narrativas, que as ondas inundavam o barco. As ondas inundavam o barco. Mateus está registrado assim. Em Marcos diz que o barco ia se enchendo de água. Estava num processo mesmo. O barco estava sendo inundado, diz Lucas. Esse era o quadro real. O Lucas ainda diz uma coisa que ninguém diz, nem Mateus, nem Marcos, que eles corriam grande perigo. Eles corriam grande perigo. É interessante isso. Eles corriam grande perigo. Nós estamos vendo aqui, meus irmãos, que uma tempestade pode vir sobre a nossa vida em momentos inesperados e de forma repentina. É isso que nós estamos vendo aqui. Eles estavam fazendo uma travessia que aparentemente seria tranquila, em condições normais. Nós estamos com pessoas que dentro desse grupo eram pescadores, e portanto conheciam tudo, tinham experiência, mas estavam vivendo esse drama do vendaval sobre a vida deles de forma repentina. A nossa vida também, nós muitas vezes sofremos com tempestades, ou com uma tempestade num dado momento, mas o que nós estamos aprendendo aqui é que todas as pessoas podem enfrentar algum tipo de tempestade ou tempestades ao longo da sua existência. O mundo hoje está enfrentando uma grande tempestade. Nós que estamos nesse mundo estamos também enfrentando essa tempestade. É o que o texto está nos ensinando aqui, uma tempestade de repente. Os discípulos não imaginavam que eles iam passar uma coisa corriqueira. E eles estavam enfrentando a tempestade, porque tempestades podem surgir de forma inesperada. Por isso nós devemos estar atentos a isso. Uma outra coisa que nós vemos nesse texto, em segundo lugar, é que tempestades podem surgir mesmo na companhia de Jesus. Isso é importante nós aprendermos aqui. O texto nos informa que Jesus estava no barco. Mateus diz que Jesus estava inclusive dormindo. Mateus diz que Jesus, porém, dormia. Marcos diz que Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Olha só que quadro, irmãos. Jesus está ali com os discípulos, vem essa tormenta violenta, essa tempestade, Jesus está ali. Jesus estava no barco, note bem. Eles estavam na presença de Jesus. O Senhor dos Senhores estava ali no barco, no meio daquela tempestade com eles. Às vezes as tempestades tiram a nossa percepção da presença de Jesus. Eu tenho falado aqui várias vezes que nós não podemos perder a noção da presença de Jesus, mesmo enfrentando o que nós estamos enfrentando, ou um tipo específico de tempestade. Jesus estava ali no barco. Tem gente que pensam assim: eu sou um servo de Deus, uma serva de Deus, eu não posso passar por isso. Eu não posso sofrer. Isso por conta, muitas vezes, de uma leitura equivocada da Bíblia e de ensinos errados nesse tempo, que dizem que cristãos não podem sofrer, não podem adoecer. O próprio Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis o que, irmãos? Aflições, tribulações. E o fato de vivenciarmos tempestades não significa que Deus não nos ama. Jesus estava ali com eles, no meio dessa tempestade. O fato de enfrentarmos tempestades não significa que Jesus
perdeu o seu poder. As pessoas logo concluem algumas coisas sobre Deus e sobre Jesus. Nós falamos sempre aqui que a história está debaixo do controle divino. Você tem que ficar atento a isso. Deus está levando para o fim que Ele quer a história desse mundo. Nós temos visto claramente isso na palavra de Deus. A palavra se cumpre todo dia, toda hora. O fato de vivermos lutas não significa que estamos fora da proteção divina. Jesus estava ali perto dos discípulos, estava no barco com os discípulos. Fica muito claro essa verdade aqui, a gente pode observar, o texto diz. Então fuja dessa visão que não está de acordo com a revelação de Deus e com as instruções da palavra de Deus. Podemos enfrentar sim tempestades mesmo vivendo com Jesus. Eu já enfrentei tantas tempestades, você também. Nós enfrentamos tempestades, mas o nosso diferencial é outro. Nós estamos com Jesus, nós estamos com Deus, estamos amparados por Deus. E sabemos que a nossa vida, usando a linguagem de Paulo, está escondida em Cristo, em Deus, com Deus. Então, passamos aflições, tempestades, mas Jesus está no barco. E o fato dele estar conosco não significa que nós não vamos enfrentar nenhum tipo de tempestade. Essa não é a mensagem bíblica. No mundo tereis aflições, tribulações. 3. Tempestades podem produzir pensamentos equivocados. Tempestades podem produzir esses pensamentos equivocados. Olha só o que Mateus e Marcos e Lucas dizem. Mateus diz: os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. A tradução diz: vamos morrer. Olha só, quem disse? Vamos morrer. Todos os discípulos e apóstolos morreram, mas agora não. Não seria o momento da morte. Vamos morrer. Marcos diz, registra, não é? Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Olha só, olha o pensamento. Você não está esquentando muito se a gente vai morrer aqui? Olha só. Lucas diz: os discípulos foram acordá-lo clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Então note bem, meus irmãos, as 3 narrativas dizem que os discípulos foram acordar Jesus. As 3. Se eu estivesse ali, eu ia acordar Jesus também. Você não ia fazer isso? Jesus está aqui, vou acordar Jesus. Fizeram certo. As 3 narrativas falam sobre a possibilidade da morte, pelo menos na cabeça dos discípulos. Eles começaram a pensar: nós vamos morrer aqui agora. Nós vamos morrer. E eles perguntaram se Jesus não estava se importando com a vida deles, com o bem-estar deles, com a segurança deles. Às vezes a gente faz esses questionamentos também. Nós formos sinceros, vamos dizer que sim. Porque a gente pode falar: olha o que os discípulos estão falando. Mas talvez, se estivéssemos naquelas circunstâncias, e algumas circunstâncias da nossa vida, nós falamos isso também: Senhor, onde o Senhor está? Não está me respondendo? A coisa está ficando difícil aqui. Faz alguma coisa logo, Jesus. Está dormindo? Porque, meus irmãos, tempestades, como nós estamos vendo aqui, eu estou usando podem, porque nem sempre acontece. Você tem que verificar na sua vida. Elas podem produzir pensamentos equivocados. Você tem a palavra, você conhece Jesus, você tem o Espírito Santo, estou falando hoje. Você tem as promessas de Deus, e de repente você se vê numa tempestade, e você começa a pensar errado. Há essa possibilidade. Nós estamos falando dos discípulos aqui, eles estavam pensando errado, ao ponto de dizer no registro de Marcos: não te importas que morramos? Eu já encontrei muitas pessoas falando coisas semelhantes a esta. Deus esqueceu de mim, Deus não me ouve, parece que nada acontece, por causa do silêncio. E às vezes no silêncio Deus está falando com a gente. O fato de Deus não responder, agir logo, não significa que Ele não está preocupado com você.
O Hernandes Dias Lopes diz que o silêncio de Deus é pedagógico, isto é, nos ensina. O silêncio de Deus nos ensina. Nós somos filhos de Deus. Nós devemos aprender no silêncio. Deus está falando. Então, é bom lembrarmos também que na visão dos discípulos havia a possibilidade deles morrerem. Mas nas palavras de Jesus não. Porque em Marcos 4:35, você tem aí o texto, diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Se Jesus disse que eles iam para o outro lado, eles iam chegar. Não está certo, irmãos, o raciocínio? Vamos para o outro lado. Quem está falando é Jesus. Quem está falando é Jesus. Né, irmã Francelina? Vamos para o outro lado. Se ele disse que ia para o outro lado com os discípulos, beleza. Nós não podemos esquecer. Só que na narrativa de Marcos, ao início, ao anoitecer, disse aos discípulos, vamos para o outro lado. Tinha trabalhado muito, tinha pregado ali, de repente queria um sossego, né? Jesus tinha isso, os momentos de sossego. Vamos atravessar para o outro lado. Se você olhar bem, muita coisa acontece antes da tempestade no Mar da Galileia. Mas o fato dele dizer isso é significativo. Vamos para o outro lado. Jesus que disse. Vamos para o outro lado. Eles iam chegar do outro lado. O que a gente pode concluir aqui, meus irmãos, que não tinha como dar errado aquela travessia. Não tinha como dar errado aquela travessia. Porque Jesus estava no barco e ele disse que chegaria do outro lado. Vamos para o outro lado. O propósito aqui é entrarmos no barco e irmos para o outro lado. E é interessante pensarmos nisso, um deslocamento. Nós estamos pensando na geografia do lugar bem baixo, que facilitava essas tempestades. Eu andei no Mar da Galileia, coisa muito fantástica, o que você faz mais é chorar lá. E aí eu fiquei pensando, como é que pode esse mar tão calminho, de água doce, não tem nem quase agitação alguma, nesse lugar, de repente, surgiu uma tempestade, mas acontece. Outras pessoas já vivenciaram, até experimentaram algum tipo de tempestade nesse lugar para investigar a sensação da narrativa bíblica. Ao anoitecer, eles foram, e Jesus disse, vamos para o outro lado. Então não tinha como dar errado. Eles não iriam morrer porque Jesus disse, nós vamos para o outro lado. Nós devemos ter essa confiança. Na turbulência da sua vida aí, dos problemas, alguma coisa que está chegando, ou que você está passando, você não pode deixar que pensamentos errados fiquem na sua mente. Pode até surgir, mas você tem que tirar esses pensamentos da sua cabeça. Vamos para o outro lado. Nós estamos com Jesus, Ele está no barco. A tempestade pode vir, como nós já vimos, mas Jesus está conosco. Amém, irmãos? Não deixe que nenhum pensamento errado venha à sua cabeça, ao ponto até de você questionar Deus. Pode acontecer, cuidado, vigie. 4, tempestades criam a oportunidade para que a sua fé seja testada. Olha só que legal, irmãos. A Bíblia é fantástica, lê a Bíblia, faz diferença. Temos uma pergunta aqui. A narrativa tem 3 perguntas. Olha a pergunta. A primeira pergunta foi dos discípulos questionando Jesus se ele ia fazer alguma coisa. Agora diz o texto de Mateus. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo? Às vezes nós temos medo, né, irmãos? Sim ou não? Em muitos momentos nós temos medo. Talvez alguém esteja com medo. Eu tenho visto pessoas apavoradas nesse momento de pandemia. Tem que cuidar disso. Jesus disse para eles, note bem, por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Marcos diz, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Olha o que Jesus está falando com eles aqui. Lucas diz, onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos, onde está a sua fé? Tempestades, então, meus irmãos, criam a oportunidade para que a fé seja testada. Tem gente que não suporta nada. Nós servimos a um Deus que está conosco, Emmanuel, Deus presente. A tempestade
tem o poder de nos refinar. É uma provação, é um momento de turbulência. E nós estamos testando a nossa fé. A igreja no mundo está sendo testada nesse momento de turbulência, de pandemia, sim. A nossa igreja. Vamos ver quando nós vamos sair do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. Vamos ver. Nós devemos então pensar em nossa vida. Pessoalmente, cada um pensando diante da tempestade que estamos vivendo, entendendo que ela nos ajuda a repensar a nossa fé, testar a nossa fé. As tempestades estão nos confrontando, nos confrontam, e essa tempestade está nos confrontando. Nas tempestades, então, devemos avaliar o nosso crescimento espiritual, em que pé nós estamos. A tempestade nos faz pensar nisso, em nossa caminhada de fé, em nossa jornada de fé. Nas tempestades, as máscaras caem, é diferente. Toda representação não fica de pé na hora da provação. Nas tempestades, a nossa maturidade é testada. Como nós estamos, o que nós adquirimos até aqui, o que nós aprendemos até aqui. Isso é importante. Aqueles homens eram pescadores experientes, pelo menos alguns deles estavam no barco. E naquele momento não tinha experiência alguma, não tinha nenhuma capacidade ou habilidade humana para resolver aquele problema, não tinha. Porque algumas tempestades, só pela intervenção divina, e eles estavam ali à mercê daquele temporal, mas Deus estava agindo. Por isso que numa tempestade que você vive, é o momento de você testar, avaliar a sua fé. O Philip Yancey tem um livro interessante. Eu trouxe uma frase dele que encaixa aqui: o Deus invisível. Ele diz o seguinte, que Deus parece valorizar o caráter mais do que o nosso conforto, com frequência utilizando os próprios elementos que nos causam maior desconforto como ferramentas na formação desse caráter. Deus está trabalhando. Deus está nos purificando, e às vezes a coisa não é confortável, aquilo que Deus permite. Basta você olhar a história da igreja, a história dos discípulos, a história dos apóstolos. Deus estava trabalhando, está trabalhando até hoje. Então, se Deus está permitindo uma tormenta, é porque Ele deseja testar a nossa fé. E nós devemos avaliar a nossa fé. Por isso, verifique como você está nesta tempestade. Falo dessa tempestade mundial, mas também falo talvez de uma tempestade específica que você esteja vivendo. Um problema da família, um problema com o filho, um problema com o marido, um problema com a mulher. Como você está nisso? Como é que você está enfrentando a tempestade? Perceba o que você está dizendo na tempestade. Isso é interessante, meus irmãos, o que nós falamos mostra a nossa convicção de fé ou a nossa fraqueza ou a nossa infantilidade. O que nós estamos falando enquanto atravessamos uma tempestade? O que nós estamos verbalizando? Verifique quais são os sentimentos que estão brotando em seu coração enquanto você está atravessando a tempestade. Avalie as atitudes, suas atitudes, porque o texto nos ensina que tempestades trazem a oportunidade da gente verificar a nossa vida espiritual. É um teste para a nossa vida. E por fim, meus irmãos, esse texto ensina também que tempestades revelam que somente Jesus tem o controle de tudo em suas mãos. Amém? Repita comigo. Somente Jesus, vamos lá? Somente Jesus tem o controle de tudo em suas mãos. O que acontece na continuidade desse episódio, desse momento do ministério de Jesus? Mateus diz que então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Completa bonança. Marcos diz, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. Que coisa bonita, não é, irmão? Ele disse.
Ele é o Deus poderoso. Aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Amém, irmão? Lucas diz: ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Amém? Louvado seja Deus. Jesus tem a solução, porque ele tem todo o poder. Lembram o que ele disse? Todo o poder foi me dado no céu e na terra. De tantos milagres que Jesus fez, por isso que causou espanto para os discípulos. Ele olhou para aquela tempestade e disse: aquiete-se, acalme-se. Repreendeu os ventos e o mar, e a violência das águas, diz o texto. Olha que experiência, meus irmãos. É da tempestade também que nós vivemos experiências com Deus. Experiências tremendas com Deus. Basta você estar atento para aprender com Deus, viver experiências maravilhosas com Deus. Esse Deus que tem todo o poder. Os textos dizem que fez completa bonança, tudo se acalmou, ficou tudo tranquilo. Toda aquela tormenta chegou ao fim. Lembra que Jesus disse: vamos para o outro lado. Não teria nada com o poder de inviabilizar aquela trajetória para o outro lado, porque Jesus disse: nós vamos para o outro lado. Jesus estava naquele barco. O final da narrativa traz a última pergunta. A primeira pergunta foi para os discípulos: não te importes conosco, nós vamos morrer. Jesus disse, olha, questionou a fé deles: vocês não têm fé? E agora, diante daquilo que Jesus fez com poder, Mateus diz: os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhes obedece? Olhe só, meus irmãos, esses homens já tinham visto algumas coisas tremendas da parte de Jesus. Essa experiência fez com que eles ficassem perplexos. Marcos diz: eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Lucas diz: amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Olhe só, meus irmãos, na tormenta a gente aprende isso, que só Jesus tem o poder para trazer a solução. Só Jesus tem o poder e o controle em suas mãos, o controle de tudo em suas mãos. Nós podemos afirmar isso, que Jesus tem o controle de tudo em suas mãos. Enquanto nós estamos vivendo algum tipo de tempestade ou tempestades, nós devemos crer, se somos de Jesus, que Ele está conosco e que Ele tem o controle de tudo. E por que Ele tem o controle de tudo? Porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. Amém, irmãos? Ele tem todo o poder. Os discípulos estavam ali aprendendo mais uma vez naquele momento que Jesus tinha todo o poder. Já tinham vivido tantas experiências com Jesus, mas essa foi forte. Ficaram amedrontados, admirados, perplexos, olha as expressões, diante do fato, diante daquilo que Jesus fez, acalmou a tempestade. Isso significa que nada foge o controle divino, ou nada pode deixar de sofrer, a intervenção divina. Não tem nada que esteja fora do poder de Deus. Tudo está sujeito a Ele, a natureza está sujeita a Ele. Tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E na tempestade nós aprendemos isso, que Ele tem o controle. Os discípulos estavam aprendendo, Ele tem o controle mesmo, Ele tem todo o poder. Quem é esse? Apavorados, amedrontados, admirados. Olha só, Lucas é detalhista. O médico Lucas detalha, apavorados, perplexos. Ele coloca dessa maneira, interessante. Por isso, meus irmãos, tempestades nos ensinam muitas coisas. Nós aprendemos 5 aqui, talvez você tenha encontrado outras. Elas podem surgir de forma inesperada, repentina. Elas podem surgir mesmo você estando com Jesus. Mesmo estando com Jesus. Inclusive o profeta Isaías já falava isso: quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, eu estarei com vocês. É uma declaração de amor profética, Isaías.
Tempestades podem produzir pensamentos equivocados, então eu tenho que saber, eu não posso deixar que pensamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus permaneçam na mente, em nossa mente. Nós não podemos deixar. Eles podem até surgir, mas não posso deixar. Nós aprendemos aqui. Tempestades criam a oportunidade para que sua fé, nossa fé, seja testada. É nessa hora que vamos que vamos. Nós vamos ver quem é quem na tempestade. Nós estamos vendo quem é quem na pandemia. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Por isso, tempestades revelam que somente Jesus tem o controle em suas mãos. Nós não podemos perder isso de vista, meus irmãos. Nós não podemos perder a nossa fé, a nossa confiança, como já foi dito aqui o dia todo, a nossa esperança. A nossa vida está nas mãos de Deus, Ele está conosco. E Ele tem o poder. E Ele tem a solução. Amém? Que Deus nos abençoe e nós possamos pensar em tudo isso que nós vimos no texto bíblico sobre tempestades. Deus abençoe o seu coração e a sua vida. Amém?